Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 dicas de como deixar suas fotos mais nítidas. Então, se você quer aprender essas dicas, siga esse vídeo a seguir. Então pessoal, vamos lá às dicas essenciais que é para você ter mais nitidez nas suas fotos. Em primeiro lugar, obviamente, está o foco. Uma coisa muito importante de você saber é que o foco ele só se dá em contraste, em zonas de contraste. Então faça um teste com a sua câmera e tente achar um foco numa parede lisa. Você não vai conseguir, ele vai ficar fazendo aquele vai e vem de foco e não vai achar o foco. Então isso é muito importante você saber. Você tem que pegar zonas de contraste que tenham formas, que aí você vai conseguir o foco com mais precisão. Então, para você ter um foco mais preciso, você precisa usar aquele ponto focal, que é um ponto focal só. Então, por exemplo, tem câmeras com 9 pontos focais, 30 pontos focais e por aí em diante. Então, o ideal é você ter aquele ponto focal único, que é o chamado de spot. Então, por exemplo, tem aquele ponto focal central, que geralmente é um ponto focal mais preciso. E aí você vai apontar justamente aonde você quer o foco. Então, por exemplo, se você quer focar um rosto, você vai colocar preferencialmente esse ponto focal nos olhos, né, em um olho. Então, é muito importante você ter a precisão da onde você quer o foco. É muito importante para você ter a sua nitidez. Então, imagina que você está focando na orelha e aí você quer o foco no olho. Às vezes você não vai conseguir, isso vai depender da sua abertura do diafragma, né? A próxima dica que eu te passo é uma dica que ela é relativa. Ela é a seguinte: use lentes de qualidade. E por que eu digo que ela é relativa? Porque, obviamente, a lente de qualidade, ou eu digo as lentes mais profissionais, elas têm mais nitidez por natureza, até mesmo pelo acabamento do conjunto de lentes internas dela. Mas as lentes mais comuns, ou a lente de kit, eu digo, 18-55, etc., elas também conseguem ter uma boa nitidez através de outras dicas que eu vou te passar a seguir. Essa terceira dica é uma dica muito importante, tanto para quem usa lentes de qualidade, né, ou lentes mais profissionais, como lentes não profissionais, que é não usar os extremos de abertura. Então, por exemplo, em lentes mais claras que tenham 1.4, 1.8, 2.8, ou mesmo lentes que sejam mais comuns, que começam em 4, 5.6, não é para vocês usarem as aberturas no extremo. Então, por exemplo, se a sua lente ela tem uma abertura máxima de 4, não utilize 4, utilize a partir de 4.5, 5.6. E por aí vai. Então, uma lente que tenha, né, uma abertura máxima de 2.8, não utilize essa máxima abertura, porque isso vai resultar em perda de nitidez. Isso é comprovado através da prática mesmo. Então é muito importante você saber dessa dica. Essa próxima dica, a quarta dica, é o uso ideal de abertura. Por quê? Porque a abertura ela influencia na profundidade de campo. Então a profundidade de campo está relacionada ao foco e a nitidez, obviamente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês vão fotografar um rosto e você tem uma abertura muito aberta, por exemplo 2.8, se você colocar o foco no olho, a orelha provavelmente já vai estar desfocada.
e talvez não seja essa a sua intenção. Então, se você quer ter o rosto inteiro focado, você vai ter que usar uma abertura um pouquinho mais fechada para você ter uma maior profundidade de campo. Então, essa é a dica sobre a abertura, que é muito importante também. A quinta dica diz respeito ao ISO, ao uso ideal do ISO. Então, se você utilizar ISOs altos, você vai acarretar em ruídos. Então, quanto mais ruídos você tiver na sua fotografia, menor nitidez ela vai ter, justamente quando você for aproximar ou ampliar dentro do Photoshop, por exemplo. Então é muito importante você priorizar, utilizar ISOs baixos. Obviamente tudo depende da sua cena, né, da iluminação da cena que você tiver. Mas sempre priorize ISOs mais baixos para ter mais nitidez. E uma coisa muito importante é que algumas câmeras têm um processo de software, né, de configuração dentro dela, que tem uma opção chamada redução de ruídos, e é bom você desativar essa opção. Por quê? Porque quando você usar ISOs um pouquinho mais altos, ela automaticamente vai ter uma redução de ruídos, né, através desse software, e vai fazer um efeito como se fosse um blur, né? Então você vai perder nitidez com esse efeito de software. A sexta dica para se obter mais nitidez na sua fotografia diz respeito ao filtro, principalmente filtro de baixa qualidade. Então, por exemplo, você tem uma lente profissional que custe mais de $1000 e aí você tem um filtro de 10, 20 reais, não faz o menor sentido, porque vai ser só um pedaço de vidro como proteção na frente da sua lente, que tem alta qualidade de imagem. Então, como proteção, eu indico, por exemplo, um parasol, que você vai conseguir ter uma proteção maior na sua lente e não vai afetar na nitidez dela. A sétima dica é o uso ideal da velocidade de obturador. Por quê? Para você evitar que as fotos estejam borradas. Então, muitas vezes as pessoas confundem o borrado como desfocado, mas na verdade é muito parecido mesmo. Então, para você evitar que tenha uma foto borrada ou uma foto em movimento, você tem que usar altas velocidades. Então, eu indico velocidades acima de 1/100, principalmente quando você vai utilizar lentes teleobjetivas. Com lentes grande angulares você até consegue obter fotos estáticas em mais baixas velocidades, tipo 1/50, 1/60. Mas o ideal realmente é você usar velocidades mais altas para não ter esse problema. A oitava dica para você ter mais nitidez na sua fotografia é o uso de tripé, justamente para você não correr esse risco de ter movimento, né, de ter um borrado na sua fotografia. Então o tripé vai te auxiliar muito em várias cenas para você ter mais estabilidade na fotografia. A nona dica também está relacionada à velocidade de obturador, que é o uso de um disparador externo, que seja um disparador wireless, ou até mesmo o uso do timer, porque o que acontece? Quando você vai clicar, você pode ter um pequeno movimento na sua mão na hora do clique, e aí esse movimento justamente vai dar um borrado na foto e vai tirar a nitidez dela. Então esse é mais um recurso para você ter uma foto nítida. A décima e última dica, e não menos importante, é desativar a função de redução de vibração da sua lente quando estiver no tripé. Obviamente não são todas as lentes que têm essa função. Em questão de nomenclatura, na Nikon é a sigla VR de Vibration Reduction, e na questão da Canon
é o IS, que é o Image Stabilizer. Então, por que que eu indico desativar? Porque quando você está no tripé, você já tem mais estabilidade. E se você deixar ativo essa função, é capaz dele fazer um efeito contrário, porque ele vai pensar que você está em movimento e você está estável. Então, é bom você desativar para você ter mais nitidez. Então, pessoal, essas foram as 10 dicas para você obter mais nitidez na sua fotografia. Espero que você tenha gostado e que tenha tirado todas as dúvidas. E se não tirou, deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então, até a próxima!